Olá, tudo bem? A palavra crase lhe causa calafrios? Deixe essa neurose de lado, porque nesta aula o nosso assunto é o uso do acento grave indicativo da crase. Veja como é fácil. Imagine que você é um publicitário e deva fazer uma propaganda de uma empresa. Além de mostrar as qualidades desta empresa, você tem que dizer que ela financia projetos culturais. Digamos que temos a seguinte frase: esta é a empresa que dá o maior crédito à cultura. Nesta frase, utilizamos o verbo dar, que exige dois complementos, isto é, um objeto direto e um objeto indireto. O objeto direto da frase é o maior crédito e o objeto indireto é a cultura brasileira. Observe que o verbo dar rege a preposição a e que o substantivo feminino recebe o artigo a. Nesse caso, temos uma preposição unida ao artigo a. Por isso, acontece a crase. Para compreendermos melhor o assunto por inteiro, vamos lembrar a definição de crase. Crase é a fusão de duas vogais iguais, sendo a primeira sempre a preposição a e a outra o artigo definido feminino a, as, a vogal a que inicia os pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo ou o a inicial do pronome relativo a qual, as quais. Vamos observar o caso mais frequente da crase. O acento grave deve ser usado sempre que houver a contração da preposição a com artigo definido feminino a. Existe um macete bem simples para identificarmos a crase. Devemos substituir o substantivo feminino por um masculino. Se o a se transformar em ao, comprovamos a existência da crase. Veja o exemplo desta frase. O aluno entregou a redação à professora. Se trocarmos a palavra professora por professor, temos a seguinte frase: o aluno entregou a redação ao professor. Se obtivermos ao preposição a com o artigo o, é porque no feminino tínhamos a mais a. E a mais a é crase. Vejamos outra frase. A secretária escreveu a carta. Trocando o substantivo carta por e-mail, por exemplo, a secretária escreveu o e-mail. Como podemos perceber, com a troca de gênero da palavra em questão, não encontramos a preposição a, mas somente o artigo o que nos mostra que não há crase na frase. Viu como ficou fácil identificarmos a crase? Vamos ver um segundo caso. Preposição mais pronome substantivo, também feminino. Um dos casos que mais provocam dúvidas em relação ao uso do acento grave é quando encontramos numa frase, uma preposição a, mais um pronome substantivo feminino a. Você deve estar se perguntando, pronome substantivo? O que é isso? Vamos relembrar. A função básica dos pronomes é substituir o nome. Por exemplo, quando eu cheguei, ela me perguntou que horas eram. Nessa frase, o pronome ela, pronome reto, é o núcleo do sujeito da segunda oração. E se trata de um pronome substantivo porque está substituindo um nome. Na frase, esta proposta é superior a do ano passado, temos o pronome a, que substitui a proposta. Usamos o pronome para não repetir a palavra. Esta proposta é superior à proposta do mês passado. Para sabermos se esta frase deve acontecer ou não a crase, é só usarmos um macete de substituirmos a palavra feminina por uma masculina. Vamos lá. Este conteúdo é superior ao do mês passado. Olha só, encontramos ao, que é a combinação da preposição a mais o, no caso pronome masculino. Isso significa que ocorre crase no feminino. E por isso devemos usar o acento grave indicativo da crase. Veja, esta proposta é superior à do mês passado. Pronto, a frase agora está correta. Vamos a outra frase. A conclusão a que cheguei é que você é a melhor mãe do mundo. Troquemos a palavra conclusão por pensamento. O pensamento a que cheguei é que você é a melhor mãe do mundo. Como não encontramos ao, é porque não há crase. Mas se a frase fosse a conclusão a qual cheguei é que você é a melhor mãe do mundo,
Nesse caso, usaríamos o acento da crase? Apliquemos o macete. O pensamento ao qual cheguei é que você é a melhor mãe do mundo. Olha só, temos o ao, o que nos indica que ocorre crase. A conclusão, a, com acento de crase, qual cheguei, é que você é a melhor mãe do mundo. Ficou claro? Vamos ver agora os casos de crase em pronomes demonstrativos, como aquele, aquela e aquilo. Eles deverão receber o acento grave sempre que forem complementos de verbos e nomes cuja regência exige a preposição a. Vejamos a seguinte frase. Ele sempre vai àquela cidade. Pense que o sujeito da frase, ele vai a algum lugar. Portanto, temos a preposição a, junto com a vogal a que inicia o pronome demonstrativo aquela, o que nos indica que é a crase. Ela prefere isso, aquilo. No caso do verbo preferir, que é um verbo transitivo direto, indireto, não esqueça que quem prefere alguma coisa a outra. Por isso, tem a presença da preposição a, mais a letra A, vogal que inicia o pronome aquilo. Isso significa crase. Mas atenção, se o verbo for apenas transitivo direto, não haverá crase. Ele viu aquela farmácia. Você viu aquilo? Em ambas as frases, o verbo ver é transitivo direto, fazendo com que não haja necessidade de preposição. Por isso, não acontece a crase. Vamos ver agora um caso muito interessante. Primeiro, você sabe o que são topônimos? Essa palavra pode assustar as pessoas quando apresentada, mas seu significado é muito simples. Topônimos são os nomes próprios dos lugares. Agora você já deve ter percebido que vamos abordar a presença da crase em frases com topônimos. Vamos a elas. Vou viajar à Bahia, vou a Brasília. Antes de tudo, eu garanto que as duas frases estão corretas. Mas por que em uma delas há crase e na outra não? Eu explico. Quando vamos, sempre vamos a algum lugar. O verbo ir pede a preposição a, isso não há dúvida. O problema é que o nome do lugar, topônimo, aonde vamos, pode ou não ser antecedido de um artigo. Bahia, por exemplo, admite o artigo feminino. Isso significa que na frase vou à Bahia ocorre crase, porque temos a preposição a do verbo ir, mais o artigo feminino a, que antecede a palavra Bahia. Já na frase vou a Brasília, não há crase, porque só há a preposição a do verbo ir. Brasília é um topônimo que usamos sem artigo. Se você quer saber rapidamente se devemos ir a algum lugar com ou sem crase, tome nota do seguinte macete. Se você volta da Bahia, significa que há artigo feminino anteposto ao topônimo, então haverá crase. Se você volta de algum lugar, não há o artigo feminino anteposto ao topônimo, por isso não haverá crase. Se você tiver dúvida se o a recebe ou não o acento indicativo da crase, antes de ir, volte e aplique o macete. Vamos à China, vamos a Israel. Em qual das duas ocorre a crase? Vamos voltar primeiro para descobrir se ocorre ou não a crase. Primeiro, voltamos da China. Segundo, voltamos de Israel. Se voltamos da China, é porque vamos à China com crase. Se voltamos de Israel, é porque vamos a Israel sem crase. Quando temos a palavra terra em uma frase, devemos ter atenção redobrada. Isso porque quando terra tem o sentido de chão, terra firme, ou seja, o oposto a estar a bordo, não receberá artigo feminino. Logo, não haverá crase. O marujo desceu à terra. Porém, é importante observar que qualquer outra terra, inclusive o nosso planeta Terra, recebe o artigo definido feminino. Portanto, haverá crase em ele vai à terra dos seus avós. O astronauta retornou à Terra. Ficou claro? Outro caso especial é o da palavra casa. Vamos ver. Você sabe a diferença entre vou à casa e vou à casa, com ou sem o acento da crase? Quando você se refere à sua própria casa, não há artigo. Fiquei em casa, venho de casa. Isso significa que ir à casa, sem crase, é ir para casa, para sua própria casa. Qualquer outra casa recebe artigo definido.
Isso quer dizer que você deverá ir com crase a todas as outras casas. Vou à casa igual volto de casa. Vou à casa do vizinho igual volto da casa do vizinho. Uma das dificuldades mais comuns é o uso da crase em horas e períodos de tempo. Ele saiu da padaria às 10 horas. Usamos crase nos adjuntos adverbiais femininos formados por palavras femininas. Por isso, usamos o acento da crase nas horas. Não confunda com o caso a seguir. Observe, a reunião acontecerá a partir das 15 horas. Nessa frase, não há a presença da crase devido à locução prepositiva a partir de. Note que essa locução é formada por um verbo. Por isso, a vogal A anterior a ele não pode ser artigo. Portanto, quando você encontrar a locução a partir de, lembre-se que, nesse caso, a crase é impossível. Vamos observar agora o uso do acento indicativo da crase em períodos. A viagem será das 2 às 4 horas da tarde. Essa frase diz que a viagem começará exatamente às 2 horas e terminará exatamente às 4 horas. Se a viagem for de 2 a 4 horas, a história é outra. Aqui não temos a hora exata em que a viagem começará. Temos apenas uma ideia aproximada da duração da viagem. Isso significa que não há artigo definido e, consequentemente, não acontece crase. Para darmos a ideia de exatidão, é necessário que usemos o artigo definido. Isso justifica a utilização da preposição de com o artigo definido as, formando a combinação das e, consequentemente, a crase na complementação do período. Quando uma frase tiver a preposição desde, como em ela está te esperando, desde as 9 horas. A presença da preposição desde significa que não há preposição a e que, portanto, não pode haver crase. O mesmo acontece com outras preposições, como após, para e perante. Antes de especificarmos os casos da crase em adjuntos adverbiais, vamos relembrar o que é adjunto adverbial. Vamos ver a definição de adjunto adverbial que os gramáticos William Roberto Cereja e Teresa Magalhães apresentam em suas gramáticas. Adjunto adverbial é o termo que, essencialmente, modifica o verbo, indicando as circunstâncias em que se dá a ação verbal. Os principais adjuntos adverbiais expressam a ideia de lugar, tempo e modo. Devemos utilizar o acento indicativo da crase nos adjuntos adverbiais femininos. Vejamos a importância da crase nos exemplos a seguir. Ele vendeu à vista sem o acento da crase. Essa frase está correta se o sujeito vendeu o panorama ou o olho, porque a vista é o objeto direto da frase. Mas se a intenção é de dizer que ele vendeu algo à vista e não a prazo, devemos pôr o acento indicativo da crase. À vista, com acento de crase, é adjunto adverbial de modo. Observe que, nesse caso, o macete de substituir a palavra feminina por uma masculina não funciona. Ele vendeu à vista com acento de crase, ele vendeu a prazo, que é masculino, sem acento de crase. Por esse motivo, há muita polêmica e algumas divergências entre escritores, jornalistas, gramáticos e professores. Vejamos outros casos. O homem bateu a porta, com ou sem o acento da crase. Você sabe qual é a diferença? O primeiro caso significa que o homem fechou a porta, pois temos apenas a presença do artigo definido a, o que nos indica que a porta é um objeto direto. Já na segunda frase, significa que o homem bateu na porta. A porta, com acento da crase, é um adjunto adverbial de lugar. Vamos ver mais um desses casos. Saiu à noite ou saiu à noite? Com ou sem a crase? A crase muda o sentido da frase. Se você decidir dar uma de poeta e escrever que saiu à noite sem crase, ao ler sua poesia, entenderemos que a noite saiu, ou melhor dizendo, que simplesmente anoiteceu. Saiu à noite e caiu em si. Agora, se você resolveu sair à noite e não de manhã ou à tarde e quiser avisar alguém através de um bilhetinho, só não se esqueça da crase. Vou sair à noite. Então, é só aproveitar a noite e se divertir. Se você diz que saiu à noite com acento indicativo da crase,
está indicando o tempo em que você saiu. Por isso, a noite é um adjunto adverbial de tempo e a crase é obrigatória. Outro caso que merece cuidados é o uso da crase em locuções adverbiais, adjetivas, prepositivas e conjuntivas. Antes de analisarmos esses casos relacionados à crase, vamos relembrar o que são as locuções. A locução gramatical é quando duas ou mais palavras exercem juntas a função de uma classe gramatical. Quando essas duas ou mais palavras exercem a função de um advérbio, chamamos de locução adverbial. Se essas palavras exercem a função de um adjetivo, chamamos de locução adjetiva e assim por diante. A crase ocorre normalmente em 4 tipos de locuções: as adverbiais, as adjetivas, as prepositivas e as conjuntivas. Vamos ver cada um desses casos, começando pela locução adverbial. Devemos pôr o acento grave indicativo da crase sempre que houver uma locução adverbial formada por palavra feminina. O veículo deve ficar à distância de 2 metros. Nessa frase, vemos que a locução adverbial de lugar, a distância de, como distância é uma palavra feminina, devemos usar o acento da crase. No caso de escreve a Guimarães Rosa, a crase indica que se escreve a moda de Guimarães Rosa. Se não usássemos o acento da crase, o significado da frase mudaria. Escreve a Guimarães Rosa. Nesse caso, estamos dizendo que o sujeito escreve para Guimarães Rosa, pois estamos apenas usando a preposição a. Vamos agora ver um caso de locução prepositiva. Você já ouviu falar daquele filme A Procura da Felicidade? Vamos ver como o título está escrito no DVD desse filme. A Procura da Felicidade aparece com acento da crase no título. Será que está correto? Sim, pois se trata de uma locução prepositiva com uma palavra feminina, a procura de. Por isso o título está correto. Vejamos agora um exemplo de locução conjuntiva. Tornou-se mais bonita à medida que foi crescendo. Nessa frase encontramos uma locução conjuntiva com palavra feminina, à medida que. Por isso temos a crase. Para não errar no uso da crase em locuções, tome nota. Devemos pôr o acento grave no A, que inicia as locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas com palavra feminina. Vejamos agora casos facultativos para o uso do acento da crase. Basicamente, há 2 casos em que o uso do acento da crase é facultativo. Isso significa que usar ou não o acento grave, nada muda e as 2 formas são corretas. Vamos a eles. O uso da crase é facultativo antes de pronomes possessivos femininos no singular, ou seja, antes dos pronomes minha, tua, sua e nossa. Em vou à minha casa, a crase é facultativa, porque antes dos pronomes possessivos podemos usar ou não os artigos definidos. Outro caso facultativo é o uso da crase antes de nomes próprios de mulheres. Por exemplo, ele disse a Manuela. Aqui podemos pôr ou não o acento da crase, que a frase continua correta. É importante também lembrar que antes de nomes próprios, o uso do artigo definido é também facultativo. Mas preste atenção à seguinte observação. Em Portugal, quando nos referimos a uma pessoa próxima, com a qual temos certa intimidade, pessoas da família, amigas próximas, usamos artigo definido. Quando essa pessoa amiga for uma mulher, devemos usar a crase. Ele disse a Manuela. Quando estamos nos referindo a pessoas com as quais não temos nenhuma intimidade, uma certa distância, não devemos usar o acento da crase, porque não se usa artigo definido antes de nomes próprios de pessoas desconhecidas ou que não sejam próximas. Ele disse a Manuela, sem o acento da crase. Por isso, antes dos nomes próprios de pessoas célebres, não se usa artigo definido. Portanto, nesses casos, não haverá acento da crase. Ele se referiu a Cleópatra, sem acento da crase. Vamos agora facilitar um pouco a vida daqueles que tanto sofrem com a crase. Vamos observar aqueles casos em que a crase é impossível de acontecer. Vamos ao principal caso impossível da crase? Para não esquecer, tome nota.
Nunca se usa crase antes de palavras masculinas. Não acontece crase em frases como "eu gosto de andar a cavalo". Lembre-se da definição da crase. Trata-se da união da preposição a com outro a, geralmente um artigo, que pode vir antes de um substantivo feminino. É impossível haver artigo feminino antes de uma palavra masculina. Logo, não pode haver crase. Vamos ver outros exemplos de uso inapropriado da crase. Sabe como encontrar alguns erros clássicos de crase? Andando pela cidade. Muita gente coloca a crase onde ela não existe, ou às vezes a coloca corretamente na frase, mas com o acento errado. Veja esta placa. Acesso à rua Marie Nader Kaufat. A crase está no lugar certo, mas com o acento errado. De repente você olha um muro e vê esta outra placa. O dinheiro não usado para a pintura deste muro será revertido a entidades assistenciais. Crase impossível. Se o a está no singular e a palavra seguinte no plural, é porque não há artigo. A partir de R$ 149, a partir de R$ 1,85 a hora. Os preços podem até ser em conta, mas se paga caro no português, pois é impossível o uso da crase antes de verbo. É importante lembrarmos que não há crase antes de plural e de verbos. Vamos ver mais alguns casos impossíveis. Antes de artigos indefinidos, referia-se a uma antiga lei. Lembre-se que a crase só pode existir se tivermos a presença de um artigo definido feminino, no caso o artigo a. Se tivermos um artigo indefinido na frase, no caso o artigo uma, não poderá haver antes um artigo definido. Portanto, crase impossível. Também não há crase antes de pronomes indefinidos. Entregou o dinheiro a alguém. Não se usa crase antes de pronomes indefinidos, como alguém, ninguém, algo, algum, qualquer, etc. Não há crase antes de substantivos repetidos nas locuções adverbiais. Ficou frente a frente com a verdade. Estamos diante de uma regrinha fácil de guardar. Nunca haverá crase diante de substantivos repetidos. Portanto, não acontece a crase nas expressões frente a frente, cara a cara, gota a gota, porta a porta. Também não há crase antes de qualquer nome feminino tomado no sentido genérico ou indeterminado, isto é, sem artigo definido. Ela é candidata à rainha do carnaval. Note que nessa frase não há crase porque não há artigo definido, apenas a preposição a. É importante lembrar que existem casos polêmicos. Ensino à distância, filé a cavalo, frango a passarinho, vendas à vista, redação à máquina, foi recebido a bala, ataque à bomba, carro a gasolina, baile a fantasia, sujeito à multa. Todos os itens estão sujeitos à inspeção. Em todas essas frases, o uso do acento indicativo da crase é polêmico. Há autores que aceitam ou outros não, mas essa discussão fica para uma outra aula. Hoje, vimos os principais casos da crase. Tenho a certeza de que muitas dúvidas foram resolvidas. Espero que tenham gostado. Até a próxima e um abraço.